Viva Jesus, Letícia, bom dia. Aposentadoria e INSS, benefícios, são temas realmente que instigam muito a nossa audiência, muitas dúvidas que vão agora ser esclarecidas pela advogada Andréia Antonati, que está aqui conosco. Seja bem-vinda, doutora Andréia. Obrigada por estar com a gente mais uma vez aqui na Boa Vontade TV. Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar então trazendo as perguntas de você que está aí nos acompanhando. Ligue e participa pelo 0300 1007 940, o telefone para sua participação e também o e-mail do programa. A primeira pergunta vem de Realengo, cidade do Rio de Janeiro. A telespectadora Josefa Pereira diz o seguinte: sou aposentada há mais de 20 anos, mas continuei trabalhando e contribuindo. Agora eu estou parando definitivamente de trabalhar e gostaria de saber se eu posso me reaposentar. Qual o passo a passo para isso? E demora muito? Demora, é Josefa, né? Isso. Demora, Josefa, porque hoje não tem legislação ainda específica quanto à chamada desaposentação, que é o trabalhador que aposenta e continua a trabalhar mesmo após a aposentadoria. Então, neste caso, é somente com ação na justiça, ela tem que pedir na Previdência, a Previdência administrativamente não concede, ela tem que buscar na justiça, vai entrar com ação e aí demora. Demora. Então, Demora. primeiro passo, ação na justiça. Ação na justiça e aguardar o judiciário. Agora, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, nós não temos essa resposta, infelizmente. Qual a melhor postura? Tranquilidade, doutora? Melhor postura uma previdência tranquilidade. atrás da outra. Exatamente. Porque assim, como ela continuou trabalhando, o benefício da aposentadoria dela, ela não perde. Só que o que acontece? Para ter um novo cálculo, a Previdência alega que o segurado, o contribuinte, teria que devolver todo esse período que ele recebeu como aposentadoria. Então, aí a decisão final é, tenho que devolver ou não tenho que devolver? Como o Supremo, nós temos várias decisões e estas são todas intermediárias, então a decisão final, ela ainda está pendente. Então, se ela tiver interesse, ela ingressa com a ação, mas ela tem que ter muita paciência. Bem, Josefa, esperamos que você tenha sucessos aí na sua empreitada e a partir das observações da doutora Andréia, a melhor decisão. Conte sempre com a gente aqui para esclarecer as dúvidas, ok? Obrigada mais uma vez. Agora respondemos a nossa audiência em Mossoró, Rio Grande do Norte. Carlos Guilherme mandou a sua dúvida e ele diz o seguinte: eu recebo auxílio doença devido a acidente de trabalho há 10 anos. Porém, a quantia está se desvalorizando com o tempo. Eu posso pedir reajuste? E mais uma questão: quais os documentos para entrar com este pedido? Reajuste não, ele pode, em razão do valor dele, tem que verificar quanto ele recebeu, quais foram os reajustes dele. Ele pode entrar com revisão de benefício. Aí, no caso dos documentos, é melhor você procurar o seu advogado, porque também é uma ação na justiça. Aí, o seu advogado vai passar toda a documentação que você precisa. Porque, de repente, eu falo uma coisa, o advogado pede algum documento diferente. Então, o ideal é o quê? Sentar com o advogado dele, conversar com o advogado dele, para que ele passe quais os documentos que vai precisar e verificar se o período de benefício dele realmente é possível pedir revisão ou não. Porque há períodos em que a revisão não é cabível. É preciso sempre essa presença do advogado junto? A pessoa Para consegue buscar sozinha? a justiça, sim. Se ele não tiver renda, ele pode procurar assistência judiciária, que o Estado fornece. Aí ele busca assistência judiciária e entra com a ação via o advogado dativo, não aquele que ele buscou e constituiu, mas precisa, para buscar o judiciário, ele precisa da figura do advogado. Esperamos também ter respondido a sua questão, viu, Carlos Guilherme? Obrigada mais uma vez pela sua manifestação e audiência. Aliás, a toda a audiência da Boa Vontade TV no Nordeste brasileiro, especialmente em Mossoró, Rio Grande do Norte. Ainda no Nordeste, agora em Salvador, na Bahia, nós recebemos a manifestação e a pergunta da Norma do Nascimento, que diz o seguinte: doutora Andréia, ganhei na justiça ação relativa a reajuste de benefício do INSS e tenho direito a atrasos que somam o valor de 50 salários mínimos. A sentença definitiva, nos informa a norma, saiu em outubro de 2013. Quando recebo este valor? Está em dúvida. Vou receber reajuste contemplando o valor do salário mínimo deste ano? É norma, né? Isso, norma. A princípio, sim. Tem que verificar o seguinte: quando você vai receber, se for agora em 2014, é com base no salário mínimo de 2014. Agora, o prazo para isso é só o seu advogado mesmo que tem de acompanhar. Exatamente, porque ele vai acompanhar, vai verificar se a Previdência não recorreu. Porque, de repente, ele falou, olha, nós ganhamos, eu ganhei em primeira instância, então a Previdência recorre, tem que verificar se tem recurso ou não. Se a Previdência recorreu, vai demorar mais alguns anos, aí demora um pouquinho mais. Então, essa pergunta já não tem nem como responder,
mesmo, porque assim, ele ganhou, ganhou. Aí tem que verificar se há grau de recurso, havendo recurso, qual recurso, se o advogado dele já apresentou a defesa para o recurso, para depois ter uma ideia de anos. 1 ano, 2, 3, tem que verificar se vai entrar em precatório, tem tudo isso. Bem, gente, nós estamos aqui no programa Vida Plena hoje, contando mais uma vez com a participação da doutora Andréia Antonassi, advogada, esclarecendo dúvidas sobre aposentadoria e benefícios relativos ao INSS. Você pode não só participar conosco, sempre pelo 0310 07 940, também pelo e-mail do programa, lembramos, vidaplena@boavontade.com. O Ministério da Previdência Social, doutor André, informou que o prazo para os aposentados, pensionistas, demais segurados do INSS realizarem a renovação da senha e o recebimento dos benefícios, ele teve uma alteração. Foi isso mesmo, doutora? Não é que ele teve uma renovação, é que assim, foi prorrogado. Isso, os segurados, eles têm que manter a Previdência informada dos dados deles. Então, a Previdência disse, olha, você tem que se recadastrar. Então, isso é tranquilo, é só ligar lá na Previdência, marcar um horário, ir lá e é tranquilo, Angélica, não tem aquela coisa, mas quanto tempo? É rapidinho, é tranquilo, não precisa se preocupar. E se houver a suspensão do seu benefício, corra na Previdência o mais. Por que suspendeu? Justamente porque você não buscou o posto para estar atualizando o seu cadastro. Então, esse recadastramento é importante para não haver a suspensão. Isso, o motivo dele é para isso também. Sim, porque às vezes a pessoa, vamos supor, falece ou muda, não tem a informação. Então, a Previdência, em razão de todo esse descaso, às vezes, do próprio segurado, ele busca o quê? Vamos recadastrar, vamos atualizar dados. É como se fosse uma conta bancária. De vez em quando você não vai no banco, você mudou, você faz atualização. É o mesmo procedimento com a Previdência Social. Não precisa temer que seja muito difícil, que vai ter problemas. Não. Então, o procedimento é fácil, doutora? Fácil. É tranquilo. É tranquilo. Então, vamos buscar essa atualização de dados importantes para garantir os benefícios, inclusive. Agora, a gente tem uma pergunta que vem do estado do Piauí, da cidade de Teresina. Agradecemos muito a audiência em Teresina, em todo o estado do Piauí. E quem nos pergunta é o Paulo Guzmão. Traz o seguinte questionamento. A minha mãe já está em idade avançada, nos conta o Paulo, e ela tem dificuldade de caminhar. Eu posso renovar a senha dela? Como devo proceder nesta renovação? Para que ele possa renovar, ele tem que ter uma procuração dela, um documento específico comprovando que ela está doente, que essa locomoção é difícil. Dependendo do caso, a Previdência vai até a casa dele fazer uma visita em loco, ou seja, vai até lá verificar se realmente a mãezinha dele existe, se ela está doente e por que ela não consegue ir à Previdência. Então, o recadastramento da nova senha tem que ser pelo beneficiário? Sempre o beneficiário. Para que o beneficiário não vá, ele tem que ter uma procuração, ele tem que ter um documento que comprove que ele, vamos supor, a pessoa está incapaz, que ele é o responsável por ela, que ele é o tutor, que ele é o curador. Ou então, se a pessoa está capaz, mas ela está impossibilitada, que ele tenha um documento específico para isso. Caso contrário, só o beneficiário mesmo. Mas não deixe de fazer esse recadastramento, Não né? deixe. Para garantir o benefício e que caminhe tudo com tranquilidade. Obrigada, Paulo, pela sua manifestação, pela sua audiência. Continue sempre com a gente, esclarecendo dúvidas aqui na Boa Vontade TV, programa Vida Plena. Agora nós temos participação que vem do estado de Minas Gerais, Montes Claros, a Catarina Trindade. Diz o seguinte, doutora, eu sou costureira autônoma, nos conta a Catarina. Há 15 anos eu recolho a minha contribuição ao INSS. Estou com um problema nas mãos, o médico disse que é uma tendinite e preciso ficar sem costurar, sem exercer a minha atividade, pelo menos por 2 meses e fazendo fisioterapia. A dúvida da Catarina, eu tenho direito ao auxílio-doença? Tem direito, Catarina. Pega o documento do seu médico, como ela é autônoma, desde o primeiro dia de afastamento, quem paga é a Previdência Social. Porque quando eu sou empregado, a empresa paga 15 dias. No caso dela, por ser autônoma, o que ela faz? Ela pega o documento do médico dela, o atestado médico de afastamento, no caso dela de 60 dias, dá entrada no auxílio-doença, a Previdência, ela dá entrada, a Previdência vai marcar um dia da perícia. No dia da perícia, ela vai, leva todo esse documento do médico dela pessoal, apresenta para a perícia e ela fica afastada. E durante o período, ela vai receber auxílio-doença normalmente. E ela precisa pagar a contribuição durante esse período? Não, durante o período em que ela estiver afastada por auxílio-doença, não há recolhimento no carnê. Bem, nós tivemos aqui hoje, de uma maneira muito feliz, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes, a grande motivação da Boa Vontade TV nessa prestação de serviços, esclarecimento de dúvidas. A doutora Andréia Antonassi, advogada, muito obrigada por estar conosco. E as suas considerações finais dentro desse assunto que a gente vê
causa muita dúvida, né, na Causa. população. E as pessoas têm dúvidas porque aquela coisa é o futuro, né? A gente brinca com o primeiro emprego que a pessoa tem quando eu aposento. Você aposenta quando você contribuir. Por enquanto não mudou nada, Angélica, tá tudo igual. Pelo menos até agora. Só o recadastramento, o salário mínimo que aumentou um pouquinho, o teto que aumentou um pouquinho, mas as contribuições, os benefícios, por enquanto, não houveram mudanças. Muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. O prazer é meu. Letícia, com você.